Super-Homem 143 foi publicado aqui em maio de 1996. Naquela época eu já tinha parado de ler essa revista, mas eu voltei a comprar especificamente esse número porque eu gostei daquela história onde o Hal Jordan ficou loucão e matou os outros Lanternas Verdes, e a continuação direta dela, onde o Kyle Rayner é escolhido como novo Lanterna, continuava nessa revista. Então aqui, como eu já tinha parado de colecionar, eu não li as histórias anteriores desse Super-Homem ano 1, que foi um anual publicado nos anos 90, escrito pela Louise Simonson, e tem esse desenho do John Paul Leon, onde eles recontam assim, o que seria o primeiro ano do Super-Homem pós-crise, né? O encontro dele com a Lois, a apresentação dele para o mundo e o encontro dele também com os heróis da Liga da Justiça. E esse cara, ele tem o desenho ele tem um estilo meio retrô, então assim, mesmo nos anos 90, esse computador já parecia antigo, né? Então é como se essas histórias passassem entre 5 e 10 anos do passado, dos anos 90. E mais pra frente, assim, vai ter o encontro dele com cada um dos principais heróis que vai formar a primeira Liga da Justiça, né? Hal Jordan, o Aquaman, o Flash. E daí no final dessa edição mostra assim, a Liga da Justiça sendo fundada, onde eles convidam depois o Super-Homem, assim, faça parte, seja o nosso líder. O cara falou, valeu, muito obrigado, mas eu sou ocupado, tal, vocês me chamem quando precisar de ajuda, mas a Liga é com vocês, tal. E tanto é que nessa época o Super-Homem não fazia parte mesmo, acho que foi só bem finalzinho dos anos 90 que a DC refez a Liga da Justiça só com os principais heróis, incluindo sempre o Super-Homem. Ainda no final dessa história tem uma cena onde o holograma dos pais deles tentam converter a mente do Clark para ser mais kryptoniana. O pai dele terrestre salva, tal, e o Clark Kent mantém essa pensamento mais terrestre, assim, mais de acordo com a criação dos pais humanos dele. E aqui no meio da edição tem uma entrevista do Darryl Banks, que é o desenhista do Kyle Rayner, e fala, né, da formação dele, sempre quis desenhar o Lanterna Verde, esse tipo de coisa e tal. E ele que vai ter a primeira história do Kyle Rayner, onde ele assim, tá aprendendo ainda a usar os seus poderes e tal. Também é escrita pelo Ron Marz, o mesmo cara que escreveu lá a queda lá do Hal Jordan. E tá naquele esquema assim, aprendendo a usar os poderes, e tem a namorada dele tentando ajudar tal, essa namorada que depois vai ser morta por um dos inimigos dele. E por enquanto ele ainda tá usando o mesmo uniforme do Hal Jordan, só no final da edição que a própria namorada dele fala, esse uniforme aqui é do Lanterna Verde antigo, tal. Ele fala, beleza, é mesmo, eu vou criar um uniforme novo para mim, que é um pouco da ideia de quando eles introduziram o Kyle Rayner, que era como ele, na vida pessoal dele, era um artista gráfico, a ideia seria ele ser um Lanterna Verde mais criativo, né, desenvolvendo uns construtos mais diferentes, tal. Acho que é algo que eles acabou nunca aproveitando muito bem. E assim, o próprio Kyle Rayner, ele vai ter o auge dele, acho que na Liga da Justiça do Morrison, tal, quando ele se torna mesmo o Lanterna Verde. Só que depois do começo dos anos 2000 a DC muda de ideia, né? Ela quer trazer os heróis antigos de volta, e o Hal Jordan volta como o Lanterna Verde principal, né? Naquela fase do Geoff Johns e do Ethan Van Sciver. E aí o Kyle Rayner acaba sempre ficando meio de lado, às vezes eles se transformavam naquele outro personagem e iam, tal, e acho que ultimamente ele voltou a ser Lanterna Verde, mas acaba sendo um Lanterna Verde secundário mesmo. O Hal Jordan acaba sendo o principal nessa parte. Essa edição assim sobrou uns espaços, né? Então colocaram uma seção de cartas e o checklist da época.